Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia do blog O Trampo e conforme prometido eu tô aqui hoje para dar algumas dicas de como responder perguntas comportamentais. No vídeo passado a gente falou sobre os 4 tipos de perguntas, que são as perguntas generalistas, as perguntas técnicas, as perguntas pegadinha e as perguntas comportamentais. E hoje eu vou te dar algumas dicas de como responder essas perguntas comportamentais. Como eu falei no vídeo anterior, as perguntas comportamentais têm a intenção de avaliar características de personalidade. Por que isso é tão importante? Gente, personalidade não se muda. Se você tem alguma deficiência técnica, isso pode ser trabalhado no futuro. No entanto, se você tem alguma deficiência de comportamento, não adianta, não tem jeito. Se você não se encaixar com a empresa, se você não se encaixar no time, não tem jeito. É muito difícil trabalhar esse tipo de coisa. Fale-me sobre uma situação em que, me dê um exemplo onde. Esse tipo de pergunta é um convite a você contar uma história. Como eu já falei, são perguntas situacionais. Então, o que você tem que fazer na sua história? Primeiro, você tem que demonstrar as suas características e habilidades durante essa história. Segundo, essa história tem que ser divertida, tem que ser uma história leve e principalmente uma história com final feliz. Então, obviamente, você tem que achar uma história que ilustre aquela pergunta, mas que tenha tido um resultado positivo. Qual foi o maior erro que você já cometeu no trabalho? Pior erro? Ai, deixa eu pensar. Bom, teve uma vez que eu era responsável por lançar no sistema de pagamentos todos os boletos que deveriam ser pagos e eu acabei esquecendo de lançar um que era super importante. E sabe o que aconteceu? No final das contas, acabou que a empresa teve que pagar uma multa imensa por causa desse atraso. Foi super chato e, nossa, não gosto nem de lembrar. O maior erro que eu já cometi? Bom, no meu último emprego, eu era responsável por realizar os pagamentos, aliás, por lançar os pagamentos que deveriam ser feitos no sistema. E era um momento super atípico na empresa, a gente estava com muito trabalho mesmo, muito mais do que o normal. E nessa correria toda, eu acabei esquecendo de lançar um desses boletos. Mas assim que eu me dei conta, assim que eu percebi o erro que eu tinha cometido, eu imediatamente entrei em contato com o fornecedor, expliquei toda a situação. E ele acabou compreendendo e como a gente nunca tinha tido histórico de atraso nem nada disso, eu pude realizar então o pagamento desse boleto sem a cobrança de multa e juros, né? Apesar de ter sido muito chata essa situação, eu aprendi uma coisa muito importante para minha carreira, que é a diferença entre o importante e o urgente. Isso eu não esqueço nunca mais. E aí a dica número 2, como é que você vai fazer para que essa história seja divertida e você chegue ao ponto? Você vai usar um método SAR, que significa S de situação, A de ação e R de resultado. Brevemente você vai contar a situação em que aconteceu aquela história. Isso tem que durar uns 20 a 30 segundos, não mais do que isso. Em seguida você vai contar a ação, que é o A. Aí você vai discorrer um pouquinho mais. E eu recomendo que você use 3 ações. Então, assim, 3 coisas que foram feitas para que você alcançasse o resultado. Em seguida, o resultado, que é o fechamento, que é o grande finale. Então, tem que ser um resultado bacana e, se possível, o resultado tem que... Se possível não, na verdade, o resultado tem que estar ligado às ações que você falou no momento anterior. Conte-me sobre uma situação em que você tinha um prazo muito curto para entregar um resultado e como você se saiu. Bom, teve uma vez em que meu chefe me pediu um relatório para produzir um relatório e o prazo era realmente muito curto. O pior, a gente não tinha os dados ainda para preparar esse relatório, quer dizer, eu tinha que levantar os dados, analisá-los e só então poder elaborar o relatório que meu chefe pediu. Gente, foi uma correria, foi uma loucura, quase fiquei louca, trabalhei dia e noite, mas no final eu consegui entregar o relatório a tempo. Certa vez meu chefe me pediu para elaborar um relatório que era super complicado e para piorar a gente ainda não tinha os dados necessários para produzir esse relatório. Então seria necessário levantar esses dados, analisá-los para daí então produzir o relatório. Assim que eu entendi a complexidade desse trabalho, eu imediatamente resolvi conversar com meu chefe e expor toda a situação, informá-lo de que realmente seria muito complicado produzir aquele relatório com a qualidade necessária no prazo que ele estava me pedindo. Ele entendeu e me deu carta branca
para tomar as ações que fossem necessárias, porque era de fato importante que esse relatório ficasse pronto naquele prazo. Depois disso, eu acabei listando todas as atividades com as quais eu estava envolvida naquele momento e selecionando aquelas atividades que poderiam ser repassadas para outros colegas. Em seguida, eu chamei esses colegas para conversar, expliquei toda a situação para eles, a importância de eu estar distribuindo aquelas atividades temporariamente. Eles compreenderam e eu pude então focar no relatório. Felizmente, o relatório ele ficou pronto no prazo e com a qualidade necessária. E foi muito bom porque foi realmente um trabalho em equipe, né? Não só o meu chefe tendo entendido a situação, como tendo podido contar com os meus colegas. Número 3, que talvez seja uma das mais importantes, é nada de exemplos pessoais. Gente, não traga nada, a gente está falando de trabalho, não tem que trazer exemplo pessoal. Com isso, você pode levantar dúvidas sobre quem é você. Se você não é uma pessoa difícil de trabalhar, se você não é uma pessoa intransigente, se você não é uma pessoa, enfim, mal-humorada ou que tem oscilações de comportamento. É muito rápido e você não tem tempo, às vezes, e nem consegue estruturar a sua resposta de uma maneira que o contexto fique muito claro. Além disso, o recrutador não te conhece, ele está ouvindo uma versão da história. Então, ele não ouviu a outra versão e ele não vai necessariamente acreditar em tudo que você está falando. E fale sobre um momento em que você teve que discordar de um colega de trabalho. Olha, você sabe que nem sempre é fácil relacionamento no trabalho, né? Porque tem gente invejosa, tem gente, enfim, que adora ficar metendo bedelho no trabalho dos outros e, enfim, essas situações são super, super chatas. Teve uma vez que eu era responsável por alimentar uma planilha e aí uma colega, que na verdade essa garota ela não gostava de mim, todo mundo já sabia, ela vivia falando mal de mim pelos corredores, assim, super invejosa, sabe aquela pessoa do mal, sabe aquela pessoa do mal que tá sempre falando, não era só de mim não, ela falava mal de todo mundo. Bom, mas enfim, essa colega, ela resolveu apontar um problema no meu trabalho. Eu não sei o que ela tinha que se meter no meu trabalho, porque ela não cuida do trabalho dela, tem gente que não consegue, entendeu? Me expôs na frente de todo mundo, foi super desagradável, sabe, a gente acabou discutindo, pra minha sorte todo mundo sabia quem que era aquela pessoa. Bom, uma vez, durante uma reunião de equipe, uma colega, ela acabou levantando o que ela considerava um problema numa planilha que era eu a responsável por alimentar. E assim que essa reunião terminou, porque naquele momento eu realmente não tinha, apesar de eu estar convencida de que essa planilha estava correta, eu não tinha dados ali para argumentar com ela. Então eu fui buscar esses dados, busquei as fontes desse dado e chamei essa pessoa para conversar, apresentei os dados, não só os dados, mas como as fontes de onde eu estava buscando e o método que eu estava utilizando para poder chegar aos resultados que eu estava usando na planilha, e eu acabei convencendo ela de que o que eu estava fazendo era correto. No final das contas era isso mesmo, foi super bom. Na reunião seguinte ela se desculpou, que foi muito, assim, muito generoso da parte dela, e ela se desculpou e disse que a gente tinha conversado, enfim, que estava tudo ok. É isso, pessoal. Eu espero que as dicas tenham valido e que sejam importantes para que você se saia bem na sua próxima entrevista de emprego. Um beijo para você. Não esquece de deixar um joinha, de assinar o canal se você não assinou, assim você não perde mais nada. E se você conhece alguém que acha que também pode se interessar por esse conteúdo, compartilha. Isso me ajuda a divulgar esse trabalho. Gente, um beijo novamente, tchau e até o próximo vídeo.